Imagina você desaparecer completamente em um país onde é impossível passar uma semana sem ser vigiado. Câmeras de segurança em cada esquina, sistemas de identificação obrigatório para tudo, reconhecimento facial em aeroportos. Eu sei que parece uma tarefa impossível, né? Mas há 17 anos, um homem conseguiu fazer exatamente isso, na Coreia do Sul. E desde então, milhares de pessoas olham para esses cartazes todo santo dia, procurando por um rosto que parece ter desaparecido do mundo. Esse daqui é Hwang Jung. Ele tem hoje provavelmente 50 anos e é um dos homens mais procurados da Coreia do Sul. No vídeo de hoje, nós vamos entender o que ele fez e como que ele conseguiu desaparecer por quase 20 anos em um dos países mais vigiados do mundo. Esse daqui é o nosso primeiro episódio de uma série de vídeos sobre os mais procurados da Coreia do Sul. Se você gosta desse conteúdo, se você achar esse vídeo legal, deixe seu like aí, comenta aí embaixo. Tem um dos sistemas de vigilância mais rigorosos do mundo inteiro. Aos 17 anos de idade, cada cidadão sul-coreano é obrigado a registrar um cartão de identidade nacional. Esse cartão tem um número de registro único e esse número está conectado a um banco do governo que tem a sua biometria, impressão digital, tem basicamente tudo sobre você. E esse documento não é opcional, ele é essencial para praticamente tudo. Você precisa dele para abrir conta no banco, para ir ao médico, se candidatar a empregos e até mesmo acessar alguns sites na internet. Diferente de muitos outros países, incluindo o Brasil, na Coreia do Sul é praticamente impossível você passar uma semana sem ter que provar que você é você. O país é coberto por câmeras de vigilância. Você tem câmeras da CCTV em cada esquina, em cada metrô, em cada loja, em todos os lugares. A vigilância é tão disseminada que rastrear os movimentos de alguém pode ser tão fácil quanto seguir migalhas de pão, só que um pão digital aqui. Então, como que alguns suspeitos dos mais procurados do país simplesmente conseguem sumir? Essa é a pergunta que cerca um homem que está foragido há mais de 17 anos. Diferente de muitos outros lugares, a Coreia do Sul mantém uma lista que muda constantemente de criminosos conhecidos como publicamente procurados. 2 vezes por ano, em maio e novembro, 20 suspeitos são selecionados por um comitê para caçadas nacionais e campanhas de exposição pública. Eles geralmente são classificados com base em 3 coisas: a gravidade do crime, há quanto tempo estão foragidos e a urgência da captura. No total, cerca de 20 mil panfletos como esse são distribuídos em estações de metrô, hotéis, saunas públicas, postos de gasolina e até mesmo em clínicas de cirurgia plástica, lugares onde os procurados provavelmente vão visitar em algum momento. Segundo relatórios, quando o rosto de um suspeito é adicionado a um desses avisos públicos, a chance dele ser capturado ainda no mesmo ano aumenta muito. Só que Hwang Jung tá nessa lista há mais de 17 anos. Mas o que diabos esse cara fez para conseguir isso? 17 de junho de 2008, Gangnam, um dos bairros mais movimentados de Seul, conhecido mundialmente pela música do Psy, o Gangnam Style, mas também por ser uma área supostamente muito segura da capital sul-coreana. Era só uma terça-feira comum, por volta das 8h30 da noite, bem no horário de pico da cidade. Os pedestres ouviram um grito que cortou o ar. Eles seguiram o som até um beco estreito, logo atrás do movimentado Terminal Expresso, que agora é conhecido como Central City. E o que eles encontraram foi uma coisa terrível. Uma senhora, de 32 anos, e o seu namorado, de 33 anos, estavam caídos no chão. Um homem havia atacado eles com uma faca, com diversos golpes antes de sair correndo e atravessar uma avenida de 8 faixas, quase sendo atropelado pelo trânsito. As testemunhas que estavam por perto não conseguiram nem ver o rosto dele direito. Ambas as vítimas foram levadas imediatamente ao hospital, embora elas claramente estivessem numa situação bem grave. Quando os investigadores chegaram, a mulher estava desmaiada, porém o seu parceiro estava minimamente lúcido. Temendo que ele também pudesse desmaiar em breve, os policiais pediram que ele juntasse suas forças e revelasse a identidade de quem tinha feito aquilo. E ele ainda conseguiu falar algumas palavras. Foi o ex-marido dela, Hwang Jung. A mulher, infelizmente, acabou tendo a pior. Mas o seu parceiro, milagrosamente, conseguiu se recuperar. Se ele não tivesse escapado, teria levado muito mais tempo para a investigação começar a caçar o responsável. Mas quem que é Hwang Jung?
Nascido em 1975, Won Jun passou a maior parte da sua vida em sua cidade natal, trabalhando em diversos empregos, como um corretor de máquinas, motorista de táxi e um executivo de marketing para um esquema de pirâmide. Ele tinha muita lábia. Ele sabia atrair as pessoas, ganhar a confiança delas e manter elas leais, mesmo enquanto estava aplicando alguns golpes nelas. Mas ele também era muito imprudente, era um cara de temperamento forte, o tipo de pessoa que faz besteira sem pensar. Hwan conheceu a futura mãe da sua filha, a moça do incidente, em algum momento em meados dos anos 90. Ela foi inicialmente atraída por Hwan, não apenas por causa da sua confiança, mas também pelo seu físico. Hwan tinha cerca de 1,80 m, o que é bastante alto para padrões coreanos, e era fortemente construído. Ele tinha um histórico de lutador de Muay Thai. E ainda assim, apesar desse tamanho impressionante, por trás de tudo isso, Hwang não era nada mais do que um homem bem possessivo e controlador. Eles dois se casaram em 97, e embora o relacionamento tenha sido bem turbulento e supostamente problemático desde o início, eles se separaram após apenas 3 anos juntos, mas acabaram se reunindo brevemente pelo bem da sua filha, mas novamente não durou muito tempo. Após a segunda rodada de um casamento muito problemático e instável, eles finalmente se separaram em 2003, e o Hwang disse que queria se casar com outra pessoa. Mas supostamente, de acordo com relatos, durante o seu casamento, o Hwang mantinha um caso secreto com outra mulher. Eles namoraram por 4 anos, mas a amante eventualmente descobriu que ele havia mentido sobre ser solteiro e sobre não ter nenhum filho. E claro, ela acabou deixando ele. Só que após esse término, o Hwang se tornou muito obsessivo. Ele perseguiu essa mulher, invadiu seu computador, ameaçou seu noivo, e depois que esse novo relacionamento fracassou, ele voltou sua atenção para sua ex-esposa, ligando para ela em 2008 e implorando por outra chance, dizendo que ele tinha mudado. Mas como ela já estava em outro relacionamento e construindo uma nova vida, se recusou a envolver-se com ele. Mas ele simplesmente não aceitou. Hwang sempre conseguia o que queria. Na cabeça dele, escolher ignorar aquilo não era uma opção. Alguns dias antes do ataque, Hwang ligou para a polícia e falsamente declarou: "A minha esposa saiu de casa para atentar contra a própria vida. Ela não atende o telefone. Eu exijo que vocês rastreiem o paradeiro dela e me deem sua localização." Quando isso falhou, obviamente, ele contratou um investigador particular para encontrá-la. E quando isso também não funcionou, ele decidiu usar a filha deles como uma isca. Após o divórcio, o casal tinha concordado em compartilhar a custódia da filha, agora já em idade escolar. Então Hwang enviou um e-mail para cá, alegando que havia perdido seu emprego, que estava profundamente endividado e precisava que ela ficasse temporariamente com a filha. Ele fez uma ligação de 13 minutos para ela, na qual eles discutiram onde se encontrar, mas isso não estava programado para ser uma reunião pacífica. Logo após as 20 horas do dia 17 de junho, Hwang chegou ao terminal ônibus express de Seul, estacionou seu carro, um Hyundai New Porter azul, e deixou sua filha no banco do passageiro. Então ele colocou uma peruca e se sentou para esperar a esposa chegar ao ponto de encontro designado. Mas as coisas não saíram de acordo com seu plano. No beco, Hwang viu sua ex-esposa, mas ela não estava sozinha como ele esperava. Ela havia trazido companhia, seu novo namorado. O novo casal estava cara a cara, conversando sobre ele, sem dúvida. Alguns acreditam que ela estava com medo dele ser agressivo, e talvez eles precisassem ficar em guarda, e Hwang estava prestes a provar que eles estavam certos. Disfarçado em sua peruca, Hwang correu em direção a eles e começou o ataque. Logo após fazer aquela cena horrível, ele correu e fugiu da cena. A polícia mais tarde encontrou seu veículo, e tinha tanto sua filha quanto um conjunto perturbador de itens. Ficou muito claro que ele tinha outros planos para aquela noite, mas as autoridades acreditam que ver ela com outro homem acabou desencadeando uma raiva nele que foi incontrolável. Após o ataque, Hwang simplesmente desapareceu. Imagens de vigilâncias capturadas no dia seguinte mostraram ele se comportando de uma forma muito estranha em várias estações de metrô, viajando para cima e para baixo nas linhas, parando em locais distantes, sempre ficando de 40 a 50 minutos em cada trem. Isso provavelmente foi uma tentativa de despistar a polícia. Eventualmente, ele ligou para o seu cunhado, o próprio irmão da ex-esposa, e disse: "Por favor, cuide da minha filha, eu vou desaparecer." Ele também supostamente ligou para um amigo próximo e declarou de uma maneira bem mais amigável:
Eu nem entendo como que tantos criminosos são pegos aqui. Tô confiante que eu não vou ser mais de um deles. Bom, até esse momento ele estava certo. Ele foi visto pela última vez em câmera saindo da estação Yonji e nunca mais foi visto desde então. Os detetives verificaram suas chamadas ações de vida, sua atividade telefônica, registros bancários, uso de cartão de crédito, de transporte, mas as pegadas digitais dele haviam praticamente desaparecido. Exceto por uma migalha que apareceu 3 semanas após o início da caçada. Em 10 de junho, um indivíduo entrou em um café de internet perto da cena original do crime. Essa pessoa, um homem que usava o nome Ling Bonjun, registrou uma conta usando seu cartão de identidade nacional. Uma vez lá dentro, ele fez login no endereço de e-mail pessoal de Huang. Embora a loja não tivesse câmeras internas de vigilância, esse Ling Bonjun certamente era Huang Zhong. Enquanto ele estava online, ele enviou mensagens para os seus entes queridos, afirmando que nunca seria encontrado e que sabia que as autoridades agora estariam monitorando seus e-mails. A polícia pesquisou o número do cartão de identidade que ele tinha usado e rastreou até chegar numa mulher que trabalhava em um desses clubes noturnos. É possível que, enquanto ele estava foragido, ele tenha se relacionado com algumas mulheres de estabelecimentos duvidosos e tenha manipulado ela ou convencido a ajudá-lo. Eles também descobriram que, depois de verificar os seus e-mails, Huang acessou um site de recrutamento e navegou por listagens de empregos agrícolas. Provavelmente ele estava procurando um emprego em áreas rurais onde as pessoas dificilmente reconheceriam ele. As autoridades entrevistaram seus amigos e parentes, e infelizmente permaneceram todos calados e não cooperaram muito. Cientes de que ele tinha uma visão extremamente ruim e precisava de óculos de prescrição, eles também distribuíram um panfleto de procurado do Huang para óticas em todo o país, embora não tenham recebido resposta de nenhuma clínica. Ao longo dos anos, várias pessoas relataram que haviam visto ele trabalhando como motorista de táxi ou como trabalhador de construção civil. A maioria dessas dicas foi seguida, mas em cada caso o indivíduo em questão era só alguma pessoa parecida com ele. Por 17 anos, ele conseguiu evitar a detecção em um dos países mais vigiados do mundo inteiro. Existem 4 teorias principais e a gente vai passar por elas agora, da menos provável para a mais provável. Teoria 1. Huang, um entusiasta do ar livre, pode estar nas montanhas sobrevivendo sozinha. Só que os especialistas são bem céticos sobre isso. Apesar de tratar as pessoas ao seu redor como objetos, Huang era extrovertido, ele era uma pessoa muito social, tinha muitos amigos. É improvável que alguém assim pudesse se isolar completamente por tanto tempo. Mesmo os fugitivos mais determinados tendem a reverter para os seus velhos hábitos após um período longo o suficiente em fuga. Então, embora haja uma pequena chance de eles estarem errados, as autoridades não consideram isso daqui como uma possibilidade real. Teoria 2. Alguns especulam que Huang foi contrabandeado por mar para outro país asiático, muito provavelmente a China. Esse método de fuga é muito popular entre os fugitivos, porque a guarda costeira local é famosa por não verificar os navios minuciosamente e as autoridades sul-coreanas já foram conhecidas por aceitar subornos e fazer vista grossa em casos anteriores. No entanto, esse método também é muito arriscado, sem falar que é um método caro e requer um intermediário confiável. Essas coisas podem custar mais de 40 mil dólares. Huang não tinha esse tipo de dinheiro, e os investigadores não encontraram evidências de que ele tivesse contratado contrabandistas. No entanto, fugir para o exterior explicaria por que nenhum rastro dele apareceu em qualquer lugar da Coreia. Então não dá para descartar essa teoria completamente. Teoria número 3. É possível que o Huang não esteja mais entre nós. A sua própria mãe disse a repórteres que acredita que ele já partiu. Ela disse até que médiums lhe disseram que ele caiu numa água e acabou falecendo. Em última análise, embora nenhum corpo tenha sido encontrado, existe uma boa chance de que ele realmente tenha feito isso ou tenha partido de outra forma. Teoria 4. Huang deve estar recebendo a ajuda de alguém. Esse caso, inclusive, é comparado ao caso do notório fugitivo de prisão Shin Chang-won, que evitou a captura por anos com a ajuda de outras pessoas. Como eu disse antes, o Huang já usou o ID de uma mulher da indústria do entretenimento para registrar uma nova conta num café de internet, provando que ele já tinha acesso à identidade de outra pessoa. Se foi roubado ou se foi dado para ele voluntariamente, isso não dá para saber exatamente, porque a polícia nem conseguiu entrar em contato com a mulher a quem pertencia.
Existe também uma boa chance de que o Huang esteja recebendo ajuda de familiares e amigos. Ele pode muito bem ter conseguido enganar ou até mesmo intimidar aqueles ao seu redor para manter a boca fechada. E é por isso, talvez, que muitos familiares e pessoas próximas não quiseram cooperar com as investigações. Seja qual for o caso ou a teoria correta, se ele continuou a trocar o seu ID, evitar rastros digitais e ficar fora do radar, ele ainda pode estar se escondendo em algum lugar do país. Para ele não ter sido encontrado até hoje, ele teve que mudar muito a aparência dele. O que na Coreia, pelo menos, não é um grande problema, né? E querendo ou não, por mais que tenham cartazes nas clínicas de cirurgia plástica, os cirurgiões não são legalmente obrigados a denunciar nenhum dos seus clientes, e a gente sabe que alguns deles, não todos obviamente, mas alguns deles por um bom preço ficariam caladinhos. Se ele estiver vivo até hoje, Wang teria cerca de 50 anos. Muito provavelmente ele perdeu muita massa muscular com a idade, mudou seu penteado e alterou a sua estrutura facial. Mas existem coisas que provavelmente não mudaram. Existe uma recompensa ainda de 3 milhões de wons, que dá cerca de 13 mil reais. E esse valor pode até parecer baixo em comparação com as somas oferecidas em outros países. As recompensas sobre fugitivos japoneses que eu cobri aqui eram muito mais altas. Mas o fato de que existe um valor sendo anunciado é uma coisa significativa. Onde será que esse homem realmente está? Até quando ele vai conseguir permanecer invisível? Deixe nos comentários aí o que você acha de tudo isso. O que será que aconteceu com ele?